Volto nesta noite para a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 4. Nós leremos versículo 1 ao versículo de número 3. Abra comigo nesta noite, Gênesis capítulo de número 4, versículos 1 ao versículo de número 3, estas palavras: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nosso título nesta noite é: Para ser salvo, o que é necessário para ser aceito por Deus. Aqui está a lição e a resposta diante de nós. Bem, queridos amigos, nós nos localizamos aqui no início da história da humanidade, algo em torno de 6.000 anos atrás, logo nos primórdios, logo no começo, o surgimento do primeiro homem, a criação deste, da mulher e também os primeiros filhos, Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão. E aqueles homens e aquela primeira família, nós lemos, viviam em uma espécie de sociedade agrária, eram cultivadores da terra. Caim, por exemplo, nos diz a palavra de Deus, ele lavrava a terra, ele tinha o conhecimento e a técnica de produzir alimentos. E nós lemos que Abel era um pastor de ovelha. Era uma sociedade inicial agrária, lhes foi dado o dom e a capacidade de produzir, de usar das bênçãos de Deus na criação para tirar o seu sustento. Nós lemos também sobre esses dois filhos. Alguns dizem, pela brevidade da narrativa, que Caim e Abel eram gêmeos. Bastante improvável, creio eu, pela maneira como a narrativa se desdobra. Todavia, havia uma pequena diferença de idade entre esses dois irmãos, tendo Caim nascido primeiro, então logo depois, pouco tempo depois, o seu irmão Abel. E nós lemos neste versículo de número 3, que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ao seu Deus. Certamente, Caim e Abel foram instruídos a respeito da religião, instruído pelos seus pais a respeito da maneira aceitável por Deus, como Deus deveria ser adorado. O registro nos diz, naqueles dias, que Deus ainda falava de uma maneira direta com Adão e Eva e também com Caim e Abel. E assim, da parte de Deus, certamente eles receberam a instrução do Senhor sobre a maneira como eles deveriam se apresentar diante do seu Criador, com louvor, com ações de graças, com seu culto. Eles sabiam que Deus era um Deus pessoal, que comunicava-se com eles, não uma força, uma energia distante, que eles deveriam buscar como que tateando pelo escuro. Eles conheciam um Deus poderoso, um Deus que deveria ser buscado, conhecido e pessoalmente adorado. Mas esses dois jovens, eles representam de uma maneira bem diferente duas maneiras que uma pessoa ou pessoas se aproximam de Deus. A maneira como esses dois jovens, pela instrução de Deus a respeito do culto, se aproximam de Deus, representa a maneira que dois tipos de pessoas se aproximam do seu Criador. E essas duas maneiras são as mesmas ainda hoje, 6.000 anos depois deste registro, melhor, não do registro, mas do que a narrativa contém. Uma maneira de se aproximar de Deus que foi dada por Deus ao ser humano, e uma outra maneira de se aproximar de Deus que foi inventada pelo ser humano. Veja esse versículo de número 3. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, isto é, uma oferta ao Senhor. Ao cabo de dias, não é interessante? Cada palavra narrativa é importante. Isso é muito importante. Ao cabo de dias, a ideia do texto original no hebraico é que, tendo terminado um período de dias, ao cabo desses dias, deveria acontecer algo em relação à adoração de Deus. Isso nos diz que a adoração, que em um determinado momento do mês ou do ano,
gratidão, louvor, adoração deveria ser oferecido para Deus, a Deus. Nós não sabemos com que frequência. Talvez esse acabo de dias tenha referência a um aniversário, uma comemoração, uma celebração. E ao cabo do período, ao passar das semanas e dos meses, naquele determinado tempo, era trazido ao Senhor a adoração. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, porque foi ensinado por Deus a Adão e Eva e deles aos seus filhos. Um período específico, essa ideia. Não é que eles adoravam apenas uma vez por ano, assim por dizer, mas que deveria haver uma oferta especial em um determinado especial. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe, isto é, a implicação é que ele saiu de um lugar e foi a um outro lugar. Ele trouxe ao Senhor. Isso nos ensina que provavelmente não está declarado abertamente no texto, mas implícito, que havia um lugar designado por Deus, mesmo nos primeiros dias, um lugar determinado numa região, um lugar específico, você percebe isso, onde Deus deveria ser adorado por meio de sacrifício. E isso nos mostra que a adoração a Deus gera uma adoração estabelecida, uma adoração estruturada por Deus. Deveria ser num determinado momento, num determinado lugar, e deveria ser de uma determinada forma. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e nós lemos que Abel também trouxe uma oferta ao Senhor. Você percebe isso? Abel também trouxe uma oferta. Bom, onde? Em um lugar designado por Deus, para ser feita essa adoração de acordo com a maneira prescrita por Deus. Não deveria ser algo de acordo com a imaginação humana. Não deveria ser algo, essa adoração, de acordo com o querer, a intuição e a imaginação humana. Deus disse e revelou àqueles primeiros homens a maneira como ele desejava e deveria ser adorado. E você percebe que havia uma adoração estruturada. Bem, essa adoração não seria de acordo com o prazer, a imaginação humana, mas seria um ato de adoração requerido. Certamente, essa maneira seria comunicada por Deus. Bem, havia uma estrutura para a adoração, algo que fora determinado por Deus e dado ao ser humano, e você percebe isso através da narrativa, não é? A metanarrativa manifesta isso. E nós lemos outra vez, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe ao Senhor uma dádiva, uma oferta do fruto da terra. E Caim é o primeiro a oferecer. Bem, nós não sabemos por que ele está na narrativa como o primeiro a oferecer. Talvez, possivelmente, especulo eu, porque ele era o mais velho. Ou talvez porque ele tinha uma personalidade, digamos assim, mais para frente do que a do seu irmão Abel. Talvez Abel fosse o mais tímido, não é? O filho caçula, um pouco mais tímido, o mais velho, quer descobrir tudo, encaminhar as coisas. Ou talvez porque ele era o lavrador, e eles viviam uma sociedade agrária, e por ser um lavrador, talvez ele fosse um jovem de grande orgulho, um jovem profundamente cheio de orgulho, talvez essa razão. E nós lemos que Caim trouxe uma oferta, uma dádiva do fruto da terra, certamente uma oferta esplêndida a ser colocada ali naquele altar diante do Senhor. Talvez, nós não sabemos, ele era um lavrador, uma porção de grãos de cereais, talvez verduras belíssimas, frutos doces desejáveis, talvez pães assados, não era o fruto da terra também. Talvez tudo isso, certamente algo belo, algo variado, algo rico, algo que ele plantou, algo que ele cultivou com grande cuidado, algo que ele pôs a sua grande habilidade, a habilidade de Caim. Pense sobre este homem, certamente um homem de tremendas habilidades, não um homem como você e eu, tantos séculos depois da criação, cheio de vírus e enfermidade, alguém com grande saúde ainda, com grande capacidade, que ouviu a própria voz de Deus, grandes habilidades. Ele sabia cultivar a terra, e você sabe que não é algo fácil, não é cultivar a terra, conhecer os tipos de solo, o pH, a acidez do solo, que tipo de semente vai aqui, como cuidar, como formar estas coisas, como enxertar os galhos, como produzir verduras melhores. Ele lavrava a terra, ele sabia misturar estas coisas, separar a semente, remover a semente, fazer estas coisas crescer. Era um homem de grande habilidade, e nós lemos que da sua habilidade ele trouxe um fruto da terra naquele lugar designado como uma oferta ao Senhor. E nós lemos no versículo de número 4 que Abel também trouxe, observe agora, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, uma oferta ao Senhor. E então nós lemos uma declaração chocante no versículo 4, segunda parte, e o versículo 5. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isso é de imensa importância para nós nessa noite.
E se você está atento à mensagem da palavra de Deus, atente com muita calma para isso. Deus prescreveu uma maneira pela qual ele deveria ser adorado. Isso significa uma maneira pela qual as pessoas deveriam se aproximar dele. E aqui estão esses dois jovens trazendo uma oferta ao Senhor, e nos é dito que para Caim e a sua oferta Deus não atentou, mas para Abel e a sua oferta Deus atentou, aceitou, recebeu. A Bíblia coloca desta forma, que Deus atentou, observe, para Abel e a sua oferta. Veja a estrutura da linguagem. A ordem em que as coisas são ditas é muito importante. Nós lemos que Deus atentou para Abel, e a sua oferta. Ele atentou primeiro para a pessoa de Abel e depois para a sua oferta. E que Deus não atentou para a pessoa de Caim, nem para a sua oferta. Deus não aceitou a sua pessoa e não aceitou a sua oferta, mas ele aceitou a pessoa de Abel e então aceitou a oferta que Abel ofereceu. A pessoa de Caim que faz a oferta e por consequência a sua oferta é o que o Senhor não aceitou. Bem, foi Caim que foi rejeitado primeiro e depois foi a sua oferta que foi rejeitada. E a maneira como Caim trouxe a sua oferta implica a sua atitude de coração, o seu motivo, e por isso a sua oferta e a sua pessoa foram rejeitadas. Bem, essas foram as razões porque ele não foi aceito, nem a sua oferta. E aqui está a estrutura da linguagem, e o mesmo com Abel. E atentou o Senhor para Abel e então para a sua oferta. Primeiro a pessoa foi aceita e depois o seu sacrifício. Não é importante perceber estas coisas? De que maneira, eu especulo, um soube que a sua oferta foi aceita e o outro soube que não foi? Bem, Moisés não nos diz, ele apenas nos diz que ambos trouxeram uma oferta no tempo designado, no lugar designado, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, para ele para a sua oferta, e não para Caim para a sua oferta. Nós não sabemos como eles souberam, talvez, estou apenas especulando, talvez o Senhor enviou fogo do céu. Nós não sabemos se acontecerá no futuro. Talvez Deus, com uma voz audível, aceitou e eles souberam. Talvez, nós não sabemos, mas de alguma maneira ambos souberam que a oferta de um foi aceita e que a oferta do outro não foi aceita. Mas por que Deus aceitou a oferta de Abel? E eles souberam, e um soube que a sua pessoa e a sua oferta não foi aceita, e o outro soube que a sua oferta e a sua pessoa foi aceita. Bem, o versículo de número 4, Deus nos diz: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui está a razão. Abel ofereceu a oferta que estava de acordo com a prescrição de Deus, um cordeiro. Abel trouxe a oferta de acordo com a instrução que Deus dara a Adão e Eva, mesmo já neste período, que ele deveria ser adorado por meio de um cordeiro sacrificado. Mais adiante, esta oferta de um cordeiro seria instalada, não é? Para as nações e para Israel em particular. O sacrifício de um cordeiro, queridos irmãos, era um sacrifício, nós sabemos, que figurava a profecia do Messias, que ele ofereceria o Salvador que viria lá no futuro, uma oferta de si mesmo, assim como aqueles cordeiros eram oferecidos no tabernáculo e no templo. E este cordeiro apontava para o Salvador, ele estava conectado àquela promessa que Deus deu à sua mãe, a Eva, de que a sua semente, ou da sua semente, viria o Salvador, e o culto até a vinda do Salvador deveriam ser figuras que representariam a vinda do Messias, e que por meio da morte daquele Salvador, o seu sangue precioso para a remissão de pecadores, muitos e muitos seriam salvos, e uma nova humanidade seria constituída. E assim Deus deu em símbolo este culto, e Abel traz ao Senhor segundo a prescrição que Deus lhe dera. Mas Caim traz outra coisa. Nós vemos que Caim trouxe uma oferta da terra, um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Caim, ele traz uma demonstração da sua autossuficiência. Caim traz uma demonstração diante de Deus da sua habilidade, da sua capacidade. O que Caim deseja fazer aqui é reescrever a adoração a Deus. Deus estabeleceu esta adoração, eu vou trazer algo maior, eu vou trazer algo belo, eu vou trazer algo que também comunique algo de mim, do meu poder, um incenso estranho, um fogo estranho, assim por dizer. Caim traz uma oferta do seu ego, da sua autossuficiência. Caim era o filho mais velho, não é? Ele tinha uma profissão importante, claro, ele era um lavrador,
Ele era muito habilidoso, eu penso que ele sentia orgulho da sua ocupação. Talvez ele se sentisse mais superior do que o seu irmão, não é? Aqui estou eu preciso pensar, produzir, criar, organizar, cuidar, calcular as estações, o clima, o tempo, fazer essas coisas acontecer. Quem é o meu irmão? Apenas cuidando de ovelhas. As ovelhas nascem, ele cuida, mas outras nascem. Não, eu preciso cuidar das coisas, fazer as coisas acontecer. E ele decide trazer uma oferta a Deus do seu sucesso, mas nada disso, nos diz a palavra de Deus, foi aceito por Deus, porque ele não queria fazer o que Deus prescreveu. Daí nós lemos, mas para Caim a sua oferta não atentou o Senhor. Mas Caim poderia ter dito o seguinte: estou supondo aqui, você acha que eu vou mendigar uma oferta, uma ovelha de meu irmão, e lá nele me dá uma ovelha, para que eu também ofereça ao Senhor, segundo o culto que ele prescreveu, quando eu tenho todos esses campos abertos, cobertos por minha agricultura? Não, eu não vou exibir diante de Deus algo que eu recebi de outro, mendigar o meu irmão uma ovelha. Eu vou oferecer o meu talento, eu vou oferecer o meu sucesso, eu vou oferecer a minha capacidade. A minha oferta a Deus será uma exibição daquilo que eu sou, do meu ego. Exatamente isso que ele está dizendo aqui. Ele deu a si mesmo a licença para agir diante de Deus como ele desejava e reescrever a adoração estabelecida por Deus. Ele não queria trazer uma oferta de sangue, ele não queria trazer uma oferta da gordura daquele animal sacrificado, mas uma oferta do seu talento, e por isso Deus o rejeitou primeiro, então rejeitou também a sua oferta. E porque nós temos a Bíblia completa, queridos amigos, nós sabemos que Deus requereria dele um sacrifício de sangue, porque isso apontava para o Salvador. O Salvador, porque o Salvador, meus amigos, é o único meio para um ser humano pecador se apresentar diante de Deus. Você percebe isso? Caim em seu coração lança de lado tudo isso, em sua autoconfiança, em seu orgulho. Ele pensa poder entrar na presença de Deus baseado em seus méritos, o seu esforço, o fruto do meu trabalho, a minha capacidade, algo do que eu posso me orgulhar. E é nisso que nós aprendemos. Volte, aqui está o Evangelho, aqui está a lição para nós. É nisso que nós aprendemos, não é? Nós aprendemos de uma maneira tão clara, de uma maneira tão direta, a partir da palavra de Deus, que se nós nos aproximarmos de Deus com o nosso orgulho, com os nossos talentos, com a nossa capacidade, nós seremos rejeitados por Deus. Nós pensamos naturalmente que somos pessoas merecedoras do céu, e nós recusamos nos arrepender de nossos pecados e nos submeter ao Salvador e crer nele, e nós recusamos o caminho de Deus. Nós queremos abrir o nosso próprio caminho. Sim, nós cremos na existência de Deus, nós temos um temor, assim por dizer, por Deus, mas no lugar de vir a Deus pela maneira que ele prescreveu, nós nos tornamos religiosos e começamos a bater o ponto na igreja domingo após domingo, mas não buscamos a Deus de todo o coração e começamos a melhorar numa área, nos polir mais, nos envolver na instituição. Somos institucionalizados na igreja, mas o caminho que Deus estabeleceu, arrependimento de pecados para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, nós colocamos de lado. Nós queremos nos sentir merecedores. Não há essa tendência em nós. Alguém te dá um presente, alguém te faz um grande favor e logo você quer pagar de alguma maneira, e você insiste, quase está fazendo alguma coisa para tirar e se aliviar, porque você não quer ser agradecido. E assim somos nós. Deus, salvação, gratuito, isso é muito grande. Eu preciso fazer por merecer, eu preciso fazer algo para que Deus se agrade de mim e eu pague de alguma maneira por esta salvação. Eu rejeito o caminho de Deus, porque o caminho de Deus diz que eu sou um pecador, um pobre, um coitado diante de Deus, e que eu estou sujo em meu pecado e eu preciso ser salvo e transformado, e o único meio é por meio do Senhor Jesus, dos méritos do Salvador, do caminho que Ele abriu pelo seu sangue precioso. Eu não preciso disso, eu não sou tão mal assim, eu não sou um grande pecador. Eu vou pelo caminho de ser um bom religioso, eu vou pelo caminho do batismo, de fazer um curso na igreja, cantar no coral, ter alguma parte na igreja, para que eu possa dizer um dia, eu participei, eu me envolvi, eu não era um pagão, eu não vivia no mundo. Não, queridos amigos, aqui está a nossa lição, estabelecida nos primórdios da história humana, lá no início, a maneira que nós devemos nos aproximar do Senhor, vir a Ele. E a oferta de Abel, ela representa tudo isso, o que Deus requer de você, o que Deus requer de mim para sermos aceitos: arrependimento, fé no Salvador que veio a este mundo, o único caminho, vir ao Senhor desta maneira. Bem, você pensa sobre isso
então você deve encarar os teus pecados. Você considera a eternidade, considera o final da vida, a morte, então você deve deixar de lado o teu orgulho e a tua autossuficiência e esse currículo religioso de tantas experiências religiosas, igreja ali, igreja acolá, e vir ao Senhor Jesus Cristo pelo caminho que Ele prescreveu. Esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Vir a Deus em oração, vir a Deus contrito, envergonhado, crendo no Calvário, crendo no sacrifício de Cristo. Aquele sacrifício trazido por Abel representava isso. Deus estava ensinando. Nós devemos vir a Deus com Cristo, assim por dizer, com este sacrifício, entrar na presença dEle com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se eu desejo entrar na presença dEle baseado em minha religiosidade, eu serei banido. Ele não me aceitará, nem a minha oferta, nem qualquer coisa que eu pratiquei e fiz nesta vida de bom, de legítimo e aceitável. Eu preciso vir a Ele pelo caminho que Ele prescreveu. Bem, nós lemos que a oferta de Caim foi o oposto de tudo isso. Veja quem sou eu, veja o que eu posso fazer, o que eu posso produzir. É isso que ele estava dizendo a Deus. Se é um Deus, eu creio que Ele vai estar muito contente comigo, porque eu não sou tão mau. Se Deus existe, no final das contas, Ele vai me receber no céu. Eu não sou o pior dos pecadores. Eu não preciso buscar a Deus de maneira intencional, de maneira séria. Você não ouve isso tantas e tantas vezes. Se Deus existe, então Ele vai me receber. Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericórdia. Eu não vou me submeter a Cristo oferecendo um sacrifício. Esse espírito de orgulho diante de Deus, e nós somos rejeitados, e nós somos banidos da sua presença. Mas agora observe este versículo de número 5. Nós estamos seguindo cuidadosamente por esta narrativa. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O orgulho de Caim, que já estava em seu coração, é manifesto, é revelado. Ele está irado com Deus, irado com Deus, irado com o seu Criador. Ele não aceitou ter que ir a Deus segundo os critérios de Deus. Ele estava certo em sua mente que ele poderia, baseado em sua sinceridade apenas, mas não segundo os critérios de Deus. Queridos amigos, esse é o problema de tantas pessoas. Elas imaginam que sinceridade é o suficiente para Deus. Está tudo bem, o importante é que você é sincero. Não, sincero, mas pode ser errado, porque não é o caminho de Deus. O importante é que eu não fira ninguém, que eu seja honesto, que eu pague o meu imposto, que eu vá na igreja de vez em quando, que eu não me suje demais. Eu sou sincero diante de Deus. Queridos amigos, isso é bom, mas isso não é suficiente. Caim imaginou que ele poderia ir diante de Deus pela sua sinceridade. Eu trago algo do meu melhor, é o meu melhor, eu produzi isso. O Senhor não vai rejeitar. Ele havia prescrevido o único caminho para a adoração, uma única maneira de entrar em sua presença. E aqui está como a sinceridade pode derrubar a tantas pessoas. Não é sinceridade, mas no caminho que Deus estabeleceu. Ser sincero, mas deixar de lado o caminho que Deus estabeleceu é uma afronta. É desconhecer a santidade de Deus. É desconhecer a profundidade de nosso pecado e de nossa culpa. Que Deus tem enviado Jesus Cristo a este mundo. Que Ele deveria sofrer daquela maneira, daquelas gotas de sangue do jardim, até aquela cruz de dor e agonia, e carregar em sua alma e em seu corpo toda a nossa miséria. E eu digo, isso não vale, isso não é importante. Tá, é importante, mas o importante é que eu seja sincero. Aqui está algumas frutas e verduras, aqui está o meu batismo, eu frequentei a igreja, eu cantei no coral, eu fui sincero, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Muitas pessoas sinceras um dia acordarão no inferno. Querido amigo, você pode ser uma pessoa sincera, grandemente religiosa, tremendamente sincera em tua religião, e ter nascido dentro de uma igreja, e sido batizado na igreja, e crescido na igreja, e casado na igreja, e enterrado pela igreja, e acordar no inferno, porque tudo que você tem é um currículo sincero religioso, e você nunca veio a Cristo em arrependimento, em vergonha de pecados, para receber o perdão, e assim ouvir da palavra de Deus, da voz do Salvador: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E a Caim e a sua oferta não atentou o Senhor, embora sincera a oferta, mas envolvida com tanto orgulho. Assim somos nós, e Deus conhece-nos muito melhor do que nós nos conhecemos. O orgulho de Caim é revelado. Isso acontece com as pessoas. Eu me ressinto de Deus, eu não gosto dessa mensagem, uma mensagem que diz que eu devo me arrepender, eu não quero continuar ouvindo essa mensagem. Não me leve para uma igreja assim, filho. Não me leve para uma igreja assim, marido. Uma igreja que diz que eu sou um pecador.
Eu não aceito essa mensagem da Bíblia. Uma igreja é uma mensagem que diz que eu preciso ser totalmente transformado, receber um novo coração, mesmo nascer de novo, ter um relacionamento de Deus. Não, me dê uma outra religião, me dê uma igreja que não me diga isso, me dê uma igreja que exalte os meus dons e diga: você é maravilhoso, você é o centro do coração de Deus, você é perfeito, você é a joia da criação, Deus te ama, tem um plano para você, você é fantástico. Eu quero ouvir isso, eu quero alguém que massageie o meu ego. Eu não quero este Deus, essa mensagem do Evangelho que diz que eu sou um miserável e as minhas justiças como um pano de sangue da guerra que foi enterrado na terra e apodreceu, e diante de um Deus santo essa é a minha justiça. Eu não quero ouvir isso, que sem Deus eu estou condenado, eu irei acordar na presença de Deus para ser julgado sem valor algum. Mas eu profetizei, mas eu realizei milagres, eu expulsei demônio, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Eu rejeito essa mensagem, eu não quero, eu me ressinto de Deus quando eu descubro estas coisas. E nós nos ressentimos de Deus. Toda a minha vida, tudo que eu fiz na igreja, pelo povo de Deus, nada. Nicodemos, líder religioso, com todo esse currículo, nascer de novo. Nada será aceito. Esse é um caminho que você traçou, não o caminho que Deus estabeleceu para vir a Ele com sangue, com sacrifício, o sangue de Jesus, os méritos do Salvador. E nós lemos que Caim despreza a Deus, versículo 5b, esse é o significado, e descaiu-lhe o semblante, isto é, ele desprezou a Deus, um semblante de desprezo contra Deus. E o Senhor diz a Caim no versículo de número 6, e o Senhor disse: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus desafia Caim. Esse é o sentido dessa pergunta. É claro que ele sabia a resposta. Ele sabia a resposta e o porquê do comportamento de Caim. Ele o desafia. A pergunta é para fazê-lo pensar, é para fazê-lo raciocinar. Por que caíste o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se você fizer a oferta, adorar da maneira como foi escrito, se bem fizeres, não é certo que serás aceito como teu irmão. Certamente seria aceito. Se ele viesse diante de Deus pelo caminho que ele prescreveu, Deus, ele seria aceito. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, diz a palavra de Deus. Pergunta Deus a Caim. Então nós temos aqui na sequência uma ilustração fascinante. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, observe, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Se bem fizeres, serás aceito. Você não precisa estar com este semblante, Caim, você não precisa estar abatido. Você será aceito, você será feito um filho de Deus, uma filha de Deus convertido, uma alma viva dentro de você nascerá, e você me entenderá, e entenderá a minha natureza e a tua, e você será um herdeiro do céu, se fizeres bem, em arrependimento, meu querido amigo, em fé no Salvador. E se não fizeres, o pecado já às portas. E aqui está a ilustração tão fascinante. E a ideia sugerida nessas palavras é de uma metáfora. O pecado jaz às portas. Bem, aqui está, pense. Caim, se vieres a mim pelo arrependimento e fé, serás feito um filho, uma filha de Deus. Mas se não, eis aí, o pecado jaz aos teus pés. O pecado jaz às portas. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Essa é uma figura do pecado ilustrada por Deus. O pecado é como um animal doméstico. Ali está ele, junto à porta. Você está sentado em teu sofá, em tua cadeira, e o pecado jaz às portas. É um animal de estimação. O pecado é teu companheiro. É uma figura fascinante. Se você não tem uma vida transformada por Deus, se você não teve os teus pecados perdoados, o pecado em tua vida, meu amigo, será como aquele animal, um grande animal, um cão, um cachorro ali à porta, não poodle, como um daqueles cachorros da antiguidade, meio lobo, meio cachorro, violento, com caninos terríveis. Ali está ele às portas. E sobre ti será o teu desejo, o seu desejo,
E ali está o pecado como um animal à porta. É como o teu animal. Ele é teu, esse pecado. Pertence a você, este animal terrível. Ali está ele junto à porta para te proteger. Ali está aquele cão, aquele cachorro para te entreter. Ele está ali junto à porta, ele é teu, ele está ali para te proteger junto à porta, para te entreter, para te fazer companhia e furiosamente latir contra os intrusos e expulsá-los. É como o pecado, não é? O pecado está ali para afastar a voz de Deus da tua consciência. Ele jaz à porta. O pecado está ali para latir quando a consciência te fala que você é um pecador longe de Deus e condenado. Ele é como um animal, mas sobre ele deves dominar. Ele é como um animal selvagem, o pecado. Você precisa controlá-lo. Não é um poodle. Ele está ali para te proteger, para te entreter, para te fazer companhia, mas você deve dominá-lo. Ele é um animal selvagem. Você precisa controlar o pecado. O pecado é exigente. O pecado precisa ser alimentado o tempo todo. Você não pode deixá-lo sem alimento por muito tempo. Ele irá te morder, ele irá te estraçalhar, tirar sangue de você. Você precisa alimentar os teus desejos pecaminosos e as tuas concupiscências. E o pecado se apega ao teu lado. E ele se torna o teu companheiro mais íntimo. E a sua vida e a vida do pecado estão juntos, é o teu companheiro. Você se levanta, ele está ao teu lado. Você sai às ruas, ele vai com você. Quando alguma mensagem do Evangelho vem a você, ele late para banir. Quando a voz da consciência te diz, pare de pecar. Há um dia de julgamento, ele late, vá ao pecado. Siga em frente, afasta essas pessoas de mim. Quem são esses evangelistas? O que é o Evangelho? Que figura não é? Você deve dominá-lo e alimentar esse animal. Ele vai te entreter. Você precisa de mais doses de pecado, mas você deve dominar o pecado, porque ele pode te lançar num mal muito grande e consumir a tua vida, e te lançar numa AIDS, e acabar com a tua vida, e te prender num vício, e te separar da família. Você usa do pecado, você o alimenta, mas você o domina. Ele está ali junto à porta, próximo de você. Que ilustração não é do pecado? Que figura, diz Deus a Caim, se você não se arrepender e se voltar a mim, esta será a tua vida e o teu relacionamento com o pecado. Ele estará ao teu lado e ele arrancará a tua atenção e ele nunca, nunca te deixará. E naquele momento, quando você menos esperar, ele pulará em tua garganta e será o final da tua vida. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. É você que está descrito aqui nesta figura. É você ainda vivendo em pecados, constantemente alimentando este pecado em tua mente, em teu corpo. Será que é você ainda retratado aqui, meu querido amigo, tentando controlar o pecado para que ele não te separe da família? Tentando controlar o pecado para que ele não destrua o teu corpo enquanto você o alimenta. O desejo dele é para com você e você o alimenta, brincando com a morte, com o pecado. Você precisa reconhecer essa situação e voltar-se a Deus. Aqui está a advertência de Deus dirigida a Caim. Mas qual foi a resposta de Caim? Ele se arrependeu? Não, versículo de número 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Seu pecado levou ainda para mais longe de Deus. Ele matou seu próprio irmão. Nós não sabemos como ele fez isso. Alguns têm dito que Caim conversou com seu irmão mais novo em um contexto de amizade. Vamos ao campo, fazer alguma coisa, ver os campos, ver as ovelhas. E em um determinado momento ali, naquela situação, nós não sabemos como, eu estou apenas supondo, ele se aproximou de seu irmão, talvez com uma faca, e cortou a garganta do seu irmão. Nós supomos isso pela quantidade de sangue que é descrita, o sangue, não as gotas, o sangue do teu irmão clama por justiça. Então o Senhor se aproxima de Caim outra vez e disse-lhe: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu, irônico, não é? Guardador, babá do meu irmão. Seu coração estava tão distante de Deus.
Ele segue em frente em seu pecado e agora Caim começa a mentir e imaginar que Deus não sabe. Mas o Senhor sabia, versículo de número 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus viu, Deus conhece, Deus te vê, Ele te conhece, Ele sabe o que você fez ontem, o que eu fiz no passado. Ele te conhece, não há o que esconder de Deus. Eu não posso vir nesta noite diante de Deus em seu culto, imaginando que Ele não sabe todas as coisas que eu fiz ao longo desta semana, ao longo deste mês. Ele conhece a minha infância, Ele que sabe o que eu fiz quando eu tinha 2 anos de idade, 6 anos de idade. Ele viu todas as coisas que eu fiz. Eu não posso esconder do Senhor, e porque eu não posso esconder, eu devo trazer ao meu Deus e trazer em arrependimento para que Ele tire da minha vida e me perdoe, me salve, me lave completamente. Deus sabia muito bem, querido, nós não podemos esconder cada pecado, cada pensamento tolo, sujo. Tudo será computado, tudo será julgado, e a nossa única salvação é recorrermos a este sangue, a este refúgio que é o Senhor Jesus Cristo. Mas veja essas palavras no versículo de número 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a teu irmão, a tua mão, o sangue da tua mão, o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás sobre a terra. Ele pensou que poderia escapar da punição de Deus. Ele pensou que poderia seguir pecando. A terra não era tão dura, tão difícil de produzir frutos antes disso. Você lançava a semente, assim por dizer, e logo crescia em pouco tempo, mas agora ela não dará, e vai ser necessário cultivar, e haverão tantos espinhos e dificuldade, e haverá o suor também. Aqui está a punição. Ele imaginou que poderia seguir longe de Deus em pecado, desfrutando das bênçãos de Deus. Deus faz o mesmo conosco. Você alcança muitas coisas e você segue rejeitando a Deus, tampando os teus ouvidos. Você alcança muitas coisas na vida e você segue pecando e desfruta dos frutos do pecado e das vantagens do engano, da rebelião contra Deus. Eu menti, nada aconteceu, consegui essa promoção na vida, este lugar nesse escritório. Eu vou desfrutando da minha moralidade, da minha vida de ganância, de ambição. Eu sinto e acho que posso desfrutar, mas Deus põe uma barreira. Deus põe um limite naquilo que podemos fazer para desfrutar de nossa vida de pecado. E você e eu não conseguiríamos pecar à revelia. O prazer do pecado sempre será limitado e sempre será misturado com amargura. Junto com o pecado virá amargor e culpa. Talvez você alcance sucesso na vida, um sucesso financeiro, mas talvez por outro lado a família está em pedaços. Talvez haja um casamento maravilhoso, mas a saúde está péssima. Você não terá a medida completa de prazer em teu pecado, pois Deus põe uma barreira e um limite em nosso orgulho. E eu quero me entregar ao pecado, e os dias vão passando e eu já não sinto mais prazer em meu pecado. A velhice vem, Deus colocará uma barreira. Eu não posso seguir a revelia, e junto com esta barreira há dentro de nós a consciência, o julgamento, o tribunal de Deus nos dizendo que nós estamos em pecado. A família vai bem, a carreira vai bem, mas talvez a saúde não. Tudo vai bem, mas há esta ansiedade dentro de mim, este temor da morte, não saber o que será. Deus não permitirá ninguém desfrutar de seus pecados em medida completa, e mesmo isso, queridos amigos, é a misericórdia de Deus, para nós reconhecermos o problema do pecado, e quão rapidamente nós nos destruiríamos depois de uma dose após outra de pecado, até uma overdose de repente. Ele fala a nossa consciência, Ele nos preserva, Ele dá tempo e oportunidade para o arrependimento, e mesmo isso é uma misericórdia de Deus. Será que Ele já falou à tua consciência? Será que Ele já te indicou estas coisas? Mas a resposta de Caim não foi boa. E a tua, meu querido amigo? Nós lemos no versículo 13 e 14 o que ele fez. Ele se rebela mais e mais contra Deus. Então disse Caim: o Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra,
do jardim do Éden, ou melhor, do Éden, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. E nós lemos que o Senhor põe um sinal nele. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Aqui está, não é? Grande insegurança no coração de Caim. O que será de mim? Para onde eu irei? Mas ele não se arrepende. Ele se torna um vagante, um vagabundo, isto é, alguém que vaga sobre a terra, sem paz. Essa é a ideia do hebraico, alguém cabisbaixo, alguém infeliz, vagando sem rumo, sem direção, pelas penhas, pelos montes, sem Deus, sem esperança, longe de Deus, perdido, e de Deus muito longe, na vida, em círculos sem fim, paz nenhuma, sem Deus, não, sem esperança para o futuro, um vagabundo, vagando sobre a face da terra, sem Deus. Queridos amigos, será que essa é a tua condição, longe de Deus, vagando longe de Deus, rejeitando a voz de Deus, levantando o punho do orgulho contra Deus? Eu farei assim, e eu rejeitarei, e eu irei em frente, o meu intelecto me capacita, e as minhas percepções da filosofia e da teologia me ensina como eu posso construir a minha religião, e adorar o meu Deus e seguir em frente, longe de Deus, desafiando a Deus, levantando o punho do orgulho contra o teu Criador, imaginando-se maior do que Ele, quando Ele estabeleceu um caminho preciso para a adoração, para buscá-lo, para encontrar a salvação. E nós lemos então esta misteriosa marca: e Senhor, porém, lhe disse: qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. A marca misteriosa de Caim. Nós não sabemos qual marca foi essa. Os judeus antigos sugeriam que foi um pequeno chifre na testa. Improvável, não é? Algo estranho. Outros têm dito que era um tipo de rosto um tanto deformado, mostrando profunda tristeza, uma aparência facial terrível, olhos profundos de tristeza, algo assustador. Todos reconheceriam: ele é Caim, ele é a pessoa que recebeu a maldição por ter matado seu irmão, e se irado contra Deus e não se arrependido e fugido. Todos os tipos de sugestão nós não sabemos, mas fosse ela visível ou não, ou na aparência, o efeito dessa marca foi, veja, adiar a sua sentença de morte. Eu morrerei. O Senhor disse: não, ainda não. E aqui está uma marca para que ninguém te mate ainda. Ele não deveria morrer antes da hora. Ele não deveria morrer antes do tempo determinado para o seu julgamento. Cada um de nós, nesta noite, aqui neste lugar, possui a marca de Caim. Cada homem, mulher e criança que entrou no mundo nesta noite, você aqui, todos nós temos essa marca de Caim. Cada ser humano na face da terra, no meio da selva amazônica, nos palácios, possui essa marca de Caim. E é uma marca que diz que um dia e uma hora nós haveremos de partir. E que nós não iremos antes do momento estabelecido por Deus, seja por uma enfermidade, seja pelo poder humano, nada nos levará antes do dia que Deus determinou. A marca de Caim significa isso. O julgamento é adiado, meu querido amigo. O assassinato não será punido e julgado imediatamente ali. O teu pecado, o meu pecado, não será punido naquele momento em que você pecou, mas ele foi registrado. Haverá um período de tempo, dias, semanas, anos, meses. Essa é uma lei de Deus sobre a raça humana. Nós somos preservados até o dia de prestarmos contas. Porque Deus não nos destrói do céu no momento em que nós pecamos? Por essa razão. Haverá um tempo. Mas pensa sobre a misericórdia de Deus. Um tempo para o arrependimento. Um tempo para a reconciliação com Deus. Um tempo para buscar o Senhor enquanto você pode achar. Um tempo curto, uma vida breve, uma existência neste mundo pequena e curta. Um tempo de misericórdia, o tempo chamado hoje, o tempo da graça de Deus, o tempo do amor e do favor, de aceitar, de receber a Deus e o seu perdão. Ele não nos destrói imediatamente, Ele dá misericórdia e graça, um tempo determinado por Deus. Por um lado, isso é uma advertência. Haverá um juízo.
Você não escapará daquele pecado, eu não escaparei. Deus não destrói imediatamente o pecado, e essa é uma das razões, talvez, porque nós aumentamos em pecado. Nada aconteceu, eu fiz isso, me senti um pouco mais, mas já ficou para trás, e novamente, e tudo segue bem, a carreira segue bem, a poupança segue bem, nada aconteceu comigo. Deus não se importa, viu? Deus não se importa com o pecado, o que importa é não matar ninguém, o resto tudo bem. A lei de Deus moral que diz tudo aquilo, não. O importante é o que eu penso, o que eu acho. Deus não fez nada, assim somos nós, quão loucos, quão nécios. E a misericórdia de Deus, um tempo determinado, isso representa a misericórdia de Deus. Confessa os teus pecados, clame a Deus, faça o bem, isto é, venha pelo caminho prescrito por Cristo, pelo caminho que Ele abriu, em arrependimento, em fé e verdadeira entrega. Mas veja o que aconteceu no versículo 16 com Caim. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, isto é, Caim edificou, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Ele construiu uma cidade, a primeira cidade da humanidade registrada. Deus disse: você será um nômade, um vagante, um vagabundo, triste, vagando, busque o arrependimento. Ele disse: não, eu irei construir uma cidade, eu não serei nômade. Eu irei estabelecer meu nome, minha posteridade, viver num lugar de sociabilidade, e rir, e gargalhar, e ter alegria e prazer. Que rebelião tremenda contra o seu Criador. Eu irei construir uma cidade. Será que é você descrito aqui nesta noite? Este fui eu um dia, por muito tempo, fugindo de Deus, em rebelião, embora dentro da igreja, me induzindo em pecado, longe de Deus. Por que, querido amigo? Há um Salvador, e Ele está pronto para salvar, Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto para receber, mesmo com o sangue de meus pecados em minhas mãos, vir a Ele para ser lavado pelo seu sangue precioso, pelos seus méritos. Há uma passagem no livro de Hebreus que diz que o sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. Já leu essa passagem? O sangue de Abel, ele fala, mas ele poderia somente gritar e clamar, dizendo: aqui está um pecado, um assassinato que deve ser julgado. Mas o sangue de Cristo Jesus, ele clama e diz: aqui está um sacrifício para perdoar pecados. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel derramado ali. Essa é a narrativa para nós. Não deixe que a luz de Deus passe por você nesta noite, a luz do Evangelho, e se vá em outra direção. Não permita isso nesta noite. Não feche o teu coração para Deus conforme Ele fala a tua alma. Não endureça. Deixa esta vida de pecados para trás. Venha para a vida, para Cristo, uma nova vida, uma verdadeira vida, fazer parte do reino de Deus, ser uma nova criatura. Nós nos apresentaremos diante do Senhor, e aqui está a palavra do Evangelho. Desde o início da criação, nos primórdios da história, o mesmo caminho de salvação, os méritos de Jesus, a sua vida entregue, sua justiça perfeita, sua vida perfeita, a sua morte aceitável diante de Deus. E é isso que eu trago em meu arrependimento diante do Senhor. Aqui estou eu, Senhor, um pobre pecador, e esse é o meu pecado. Eu trago a minha vergonha diante de Ti, e aqui está o meu sacrifício, a minha justiça, a justiça que o Senhor proveu, Jesus Cristo, e eu pela fé venho para viver pela fé, pela justiça do Salvador. Você vem assim, você dobra o teu joelho diante do Senhor, entrega por inteiro a tua vida e faz isso em arrependimento. Não deixe mais uma vez que a luz de Deus passe por você. Eu preciso concluir aqui. Estava conversando com um irmão outro dia, e ele me falou que sua tia faleceu recentemente. E era uma tia que estava envolvida em tantos trambiques e tantos pecados. E ele mencionou algo interessante, que ela, muitos e muitos anos atrás, não sei, não me recordo, talvez na juventude, ganhou uma Bíblia. E ela pegou aquela Bíblia e deu para sua irmã e seguiu a sua vida. E a sua irmã, mãe desse querido irmão, nasceu de novo, e ela faleceu há alguns dias.
sem Deus, sem Cristo, deixou que a luz de Deus na palavra passasse por você, por ela, e se fosse a luz de Deus pelo Evangelho, a luz que é Cristo, que ilumina a consciência de todo homem que nasce neste mundo, está passando por você nesta noite. Você ouviu, você entendeu o que você fará com o Senhor Jesus Cristo. Virá a Ele, se entregará a Ele para o perdão, para a vida eterna. Você deve fazer isso, mesmo aqui nesta noite. Ore, se entregue, clame de todo o coração, como no Salmo 51, 32, derrame a tua alma diante do Senhor, se entregue por inteiro, então você ouvirá essas palavras: se fizeres bem, certamente será aceito, e você será aceito, e será transformado em um filho de Deus, uma filha de Deus, e naquele dia da eternidade, você se sentará com Abel, e com Abraão, e com Moisés, e com os apóstolos, e com o Salvador, todos aqueles homens e mulheres que um dia vieram a Jesus Cristo por meio de Jesus, que deixaram de lado, como Lutero, as obras de justiça da religião e clamaram por essa justiça. Você irá fazer isso, querido amigo? Você deve fazer. Eu apelo à tua alma, eu apelo à tua consciência que você faça isso, e faça isso nesta noite, e se entregue ainda antes do sol nascer ao Senhor Jesus Cristo Salvador. Eu preciso concluir nesta noite, mas eu devo lhe informar isso, que um dia, talvez na eternidade, eu seja chamado pelo meu mestre para testemunhar contra você que eu te falei e você não quis ouvir. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te adoramos e te agradecemos pelo amor tão grande do Salvador, por tudo que Ele alcançou, por tudo que Ele sofreu para salvar miseráveis pecadores como nós. Nós te louvamos, ó Senhor, nós te bendizemos pelo sangue do Senhor Jesus, que fala muito mais alto do que o sangue de Abel, e falará por todos os dias para todo aquele que se aproxima de ti, como intercessor, como advogado, o Salvador. Dai-nos ouvidos espirituais nesta noite. Tem misericórdia de nós. E nós te rogamos que, se há aqui algum amigo, amiga, algum jovem, criança, que não pode ainda afirmar esta certeza de salvação, que o Senhor toque profundamente em sua alma e dê a cada um, Senhor, o arrependimento para a vida e a fé no Salvador para a justificação diante de ti. Vem, Senhor, e lida conosco com misericórdia e graça, e não deixa, Senhor, pelo teu muito, muito amor, que nenhuma alma que hoje ouviu o Evangelho deixe que a luz do Salvador passe e se vá em outra direção. Nós clamamos estas coisas humildemente, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus, e para o teu louvor. Amém. Amém.